Fala pessoal, são meio-dia, tá marcado no relógio aí. Quem fez, fez. Quem não fez, com certeza você já deve ter escutado isso, né? Naquela piada que hoje virou um negócio, né? De sexta-feira, tem um pessoal que a partir do meio-dia crava aí quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. E hoje é segunda-feira, hoje é o Dia Mundial da Transformação. E é por isso que de fato eu decidi, né, toda segunda-feira agora eu vou gravar algum conteúdo. Conteúdo aquilo que de fato me pedem, conteúdo aquilo que de fato tem como regra, como foco, transformar e empoderar a classe contábil, né? Então eu não anunciei que faria aqui essa live hoje, é realmente para eu gravar conteúdo das pessoas que de fato querem ser empoderada. Então sinta-se à vontade, aqui é um lugar harmonizado a aprender. E para você que é um contador inteligente, eu vou até colocar um tema aqui, que é o tema que me separaram aqui para eu refletir sobre, isso é bem legal. O mundo não vai ficar menos digital. Deixa eu colocar aqui, ó. O mundo não vai ficar menos digital, vai ficar menos digital. Tudo bem, pessoal? Tudo bem que está entrando aí? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem. Vou passar aqui uma meia hora para você que está indo para o almoço aí. Deixa eu ver aqui como é que fixa esse trem, né? Faz tempo que eu vou fixar esse comentário aqui, ó. O mundo não vai ficar menos digital. Vai ser o tema aí da reflexão do tempo que a gente vai passar junto. Se você quiser fazer uma pergunta, tá? Nessa meia hora que vamos passar junto aqui, ó, é só você entrar na caixinha aqui tem uma perguntinha aqui, coloque que a gente troca uma ideia aí, tá? Mas o intuito aqui realmente é destinar conteúdo. Então vamos falar aqui um pouco sobre o mundo, né? As pessoas sempre falam que o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje. Eu acho que o grande ato de complexidade é as pessoas entenderem um pouco a geração. Se você conversar com o seu avô, com o seu pai, mais ou menos as gerações cravavam assim, ó. Se o seu avô era, sei lá, carpinteiro, o seu pai seria carpinteiro, e o seu pai gostaria que você continuasse o legado com ele. É assim que mais ou menos funcionaria. E quando eu falo que o mundo sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje, é que infelizmente ou felizmente, a universidade que você entraria hoje, pode ser que você não tenha aquele emprego. Porque antigamente era assim, quando eu falo antigamente, no espaço curto, tá? No meu espaço. Quando eu me formei, quando eu fui fazer faculdade, o lance era esse. Tinha emprego para quem de fato tinha estudo. Estudo que eu falo, o tradicional, vamos colocar assim, tá? Porque estudar para o resto da vida, esse é o jogo. Mas funcionava assim. Então você fazia uma faculdade, depois você fazia um MBA, fazia uma pós, um mestrado e assim sucessivamente, era assim que funcionava. Mas hoje não. E por isso que eu falo que nós não estamos indo para uma nova geração. Para mim, nós estamos indo para uma nova civilização. Eu acho que esse é o ponto de reflexão. Então, quando o pessoal traz para mim, ó, o mundo não vai ficar menos digital, é o que a gente fala para você aceitar a tecnologia a seu favor. Eu falo muito sobre transformação digital. E a transformação digital tem a ver com pessoa e não com tecnologia. A tecnologia é um meio, ela é um como. Só que hoje eu vou trazer o advento tecnológico. Eu vou trazer para você o que de fato você tem que se preparar com essa tecnologia que encanta, mas que também traz muito medo, né? As pessoas têm medo, pessoal. Tem medo de perder o emprego, tem medo de achar que não vai conseguir. Por isso que o tema é esse, né? O mundo não vai ficar menos digital. E para você que está me acompanhando aqui, claro, esse é um ambiente que vai ficar gravado e depois, com certeza, se você tiver dúvidas, você está num lugar aqui para que você tenha. Como eu vou também recortar isso para o YouTube depois, para você que ainda não me conhece, meu nome é Luciano Macário e sou o CEO do Escritório Inteligente, uma empresa que tem como regra criar soluções para colocar em prática o potencial humano. Olha que interessante.
Então vamos lá, vamos entrar na reflexão do dia? A reflexão do dia crava o seguinte. Tem muita gente que fala para mim e executa o seguinte: ô Luciano, a tecnologia vai tomar conta de tudo? A tecnologia vai realmente tirar o ser humano da parada? O ser humano tem dia e hora para acabar? Mais ou menos isso é um ponto de reflexão que vem bastante essa pergunta para mim, viu? Sobre o intermédio de medo. E eu sempre falo que esse medo, ele é poderoso demais a transformar você numa versão melhor que você quer e numa versão melhor que você gostaria de buscar. Eu acho que o intermédio forte da reflexão de hoje é essa. Aquilo que você foi até hoje e te garantiu, tá tudo bem, essa história está consolidada, mas não é a mesma história que vai te garantir daqui para frente. Eu acho que o primeiro ponto ideal que você tem que ter é: nossa, Luciano, mas eu dei o meu tudo até agora. Agora parece que eu não tenho mais valor. Se você tem essa linha de pensamento, tome cuidado, porque o seu valor, o seu comportamento, ele sempre é muito válido, mas aquilo que você vai decidir fazer tem a ver com o que de fato as pessoas se relacionam com o propósito daquilo que você está se referindo. Então, onde eu quero chegar? Vou imaginar que você é líder de um departamento aí. E dentro dessa liderança do departamento, você sempre fez de uma maneira tradicional. E funcionou. Não estou dizendo aqui que nunca funcionou. O tradicional sempre te deu aquilo que você quer. Não quer dizer que sempre foi errado, ou muito menos que estava errado. Eu sempre falo, pessoal, não tem certo ou errado, diferente. Essa é a proposta daquilo que de fato a gente está querendo desenvolver aqui. Então, o que é diferente? Diferente é o intermédio digital. Você que gosta de papel, por exemplo, você que gosta de se garantir na digitação, eu escuto bastante: Luciano, por que eu digito? Eu digito porque eu já faço ali rapidamente e eu acerto. Agora, se eu integro, eu vejo que os meus clientes digitam tudo errado, eu perco mais tempo digitando do que conciliando. Ou então ao contrário, né? Eu perco mais tempo tentando ensinar o meu cliente a fazer certo, porque de fato eu digitando. Para você que acha que a digitação é um caminho certo, é sobre isso que a gente vai refletir hoje, tá? O mundo é digital, você tem que escolher digital, ser digital. O seu CPF tem que ser digital. O seu CPF tem que olhar para o seu arredor e falar assim: ué, será que eu preciso de papel? Será que de verdade eu preciso fazer o que eu faço hoje da maneira que eu sempre fiz? Esse é o campo de convergência que você tem que de verdade refletir. Então vamos seguir aqui a nossa linha de raciocínio. Você que é um contador inteligente, você que de verdade quer tracionar o seu negócio, você quer fazer de uma maneira diferente. Como eu disse, não tem certo ou errado aqui, uma maneira diferente de se posicionar. Então, uma empresa digital tem como regra não ter papel. É o primeiro ponto que você tem que ter aqui, ó. Não é para ter papel, Luciano? Não é. Nossa, mas será que eu consigo fazer sem papel? Consegue, basta você querer. Nesse ano, nós estamos em 2023, ao qual eu gravo esse vídeo. Fazem 7 anos, incríveis 7 anos. Em março desse ano, fez 7 anos que eu optei em não ter mais carteira. Como assim, Luciano? Você não tem carteira? Eu não tenho, eu não tenho carteira. Por que você tem carteira hoje? Pensa bem, mas eu tenho o meu dinheiro lá, eu tenho os meus documentos lá. Pois é sobre isso que eu quero que você reflita. Se o seu CPF precisa de carteira, como que a sua empresa será digital? Como? Como que de fato você vai transformar o seu negócio no digital, sendo que o seu CPF ele é analógico? Então, por exemplo, Luciano, como é que você faz para viajar? Digital. Eu compro a passagem digital, ela vai dentro da minha carteira digital, eu entro no aeroporto, mostro o que está no digital e assim vai embora. Mas e o documento, Luciano? Documento com foto? Digital. Nossa, Luciano, mas como é que faz para você ir no cinema? Digital. Veja, qualquer ambiente que você esteja, questione.
Será que eu preciso desse papel? Será que eu preciso desse processo analógico que é hoje? Como é que faz para você sair dessa? Então vejam e notem. Eu sempre falo isso, tá? Nós tivemos uma eleição há pouco tempo. O seu título de eleitor, ele era no papel ou ele era digital? Veja, como que foi o seu campo de reflexão. Você vai votar amanhã, falou, nossa, como é que faz para eu ir até a votação eletrônica? Eu levo um papel ou será que tem um documento digital? O que eu quero que vocês reflitam, pessoal, é que hoje o mundo é digital. Nós estamos em convergência, saindo da era do papel, entrando na era digital. Só que para você que está hypado, que segue conteúdo, que quer transformar a sua empresa no digital, veja, você tem que ser digital no CPF. Porque se você não for no CPF, é muito complexo você querer isso no seu CNPJ. E é muito complexo real. Se você trabalha dentro de uma empresa contábil, para você que está na camada da operação, o seu CPF é digital? Porque se ele não for, como que você vai cobrar o seu cliente a ser digital? Tem muito cliente que reclama, o meu cliente não manda as coisas, meu cliente não manda piriri pororó. Então dentro desse mundo, pessoal, tenha um bom processo com o seu modelo mental no ato pensante do ser digital. Mandaram aqui uma situação para eu refletir sobre. Luciano, tem como você dar uma dica de ouro para você aplicar já em seu escritório contábil? A primeira coisa aqui que eu falo sobre dica de ouro, né? Primeiro, não fale mais que a sua empresa é um escritório, tá? Por quê, né? Ao longo da história, eu falei um pouco de gerações, sempre era um escritório contábil. Lembrando que isso não é demérito, tá? É só um campo novo de visão. Se você fala empresa contábil, você começa a entender, de fato, a mudança. Escritório contábil. O que o escritório contábil faz? Se você perguntar para o lado de fora, o que um contador faz no escritório contábil? Ele vai falar, eu mando minhas notas lá, ele faz o meu imposto. É isso que ele vê. E você quer transformação, você de verdade quer uma nova ótica da contabilidade moderna. Então a dica de ouro é, pense como empresa contábil. Empresa contábil, você tem um leque muito forte. Por exemplo, você tem que ter um comercial, você tem que ter um sucesso do cliente, você tem que ter um bom processo de onboard para clientes e para colaboradores, você tem que ter um RH. Veja, é uma empresa contábil. Se para você sair do mundo do campo de visão de escritório para empresa, então sobre a pergunta número 1 aqui, dica de ouro para você aplicar já em seu escritório contábil. A dica de ouro é você entender que você é uma empresa contábil, tá? Dentro da sua empresa contábil, aceite que o papel não é necessário. Lá no Escritório Inteligente, por exemplo, nós temos, em média, 70 novas empresas. Imagine se eu tivesse como fosse no passado. Como que era no passado? Entrou um cliente novo, eu ia até o cartório, eu assinava, reconhecia a firma, né? Colocava no correio, mandava para a pessoa que está lá no norte, essa pessoa fazia a mesma coisa, devolvia, ficava com uma via lá, falou, meu Deus do céu. A quantidade de tempo que levava para isso aí dar certo. Então veja, dentro desse mundo, quais são as opções para você ser digital? E para você ser digital, significa que de fato o seu campo de visão agora não é ser mais operacional. A maior habilidade que você pode entender com a transformação digital é que cada vez mais você tem que usar o seu poder de intelecto. O ato número 1 para você sacar, dica de ouro, o que você faz é retrabalho? E se você faz e é retrabalho, mude, mas mude rápido, mude agora, porque a transformação digital clama isso. Para você que está aqui me ouvindo, veja, a gente fala muito de contabilidade, né? Pô, Luciano, eu pego o extrato do cara lá rapidamente, eu digito. Pô, isso é retrabalho. Mas por que é retrabalho? Porque já está processado em algum lugar. No mundo digital, alguma coisa já foi feita. Você tem que ter a inteligência de sacar
que você integra o mundo ao qual você está inserido. Integração é a chave do sucesso do digital. Integração mesmo, você é integrado com qualquer coisa. Você é integrado com a rede de táxi hoje. Você quer um Uber? Você é integrado com isso. Você é integrado no polo da internet, onde de fato te conecta com qualquer coisa. Então você, no mundo digital, tem que ser conectado sob o fluxo de dados. Pois muito bem, vamos para a segunda aqui, ó. Quando você passa mais tempo na estratégia, seu negócio contábil cresce. Ó, isso é um questionamento, na minha opinião, muito bom. Por quê? Porque todo negócio começa no operacional. Todo negócio tem que ser entregue aquilo que de fato você proporciona. Eu lembro que quando eu fundei a empresa, né, junto com o meu sócio, há 18 anos atrás, programador. Eu e ele, programadores. Então, o que a gente entregava? Eu entregava o conversor da dor que o cliente pedia. Então, o que o cliente pedia? Qualquer coisa. Eu chegava para ele e falava assim, qual é a sua dor? Ah, Luciano, a dor é que eu perco muito tempo digitando. Então, eu ia lá e criava uma solução, criava um robozinho para que, de fato, aquele robô digitasse para a pessoa, né? Isso a gente faz até hoje, tá? Veja, nós somos uma empresa que converte qualquer sistema financeiro do mundo e transforma ele em contabilidade em tempo real. Mas a pergunta aqui, que sempre confunde, para você que está me ouvindo, nossa, Luciano, parece que é difícil eu exercer a posição de estratégia, porque de fato eu sou operacional. Ao longo da minha carreira, eu fui tendo esse problema mesmo, porque conversor eu fazia, programador eu era. Então eu chegava do lado do contador e falava assim, quanto tempo você leva para fazer isso? Ah, eu levo uma semana. Eu olhava, estudava a regra de negócio, que fazia dele o ato final e criava um robô com a regra de negócio dele para ele ser analista. Eu sempre fiz isso. Eu criei soluções para colocar em prática o potencial humano. Então, por isso que hoje é o tema, a missão da empresa é essa. E para você que me questionou sobre estratégia, o ato estratégico, quando você está melhorando a sua performance, é o seguinte, entenda que qualquer empresa tem uma tríade, né? Não vamos falar de pirâmide, tem uma pirâmide aqui, ó. Então tem a base, tem o meio e tem o topo. A base sempre é a operação, sempre é de verdade a entrega, aquilo que de fato você tem que fazer. Só que quando você está na entrega, como que o seu negócio cresce? Como que de verdade a sua empresa pivota? Como que de verdade você olha as dores reais do crescimento? É muito difícil, porque quem está na operação tem um teto. Então veja, eu era programador, eu atendia X clientes, mas eu tinha sempre um teto. Então é cada escolha uma renúncia. Se você escolher na sua vida ter o teto, está tudo bem, essa é a escolha que você fez, renunciou o crescimento exponencial, renunciou atender mais clientes, renunciou de verdade o propósito que é a transformação, se o seu propósito for esse. Então veja, eu, Luciano, sou uma pessoa e tenho X horas de tempo. Esses X horas de tempo me dá só aquilo que de fato eu consigo, por melhor que eu seja. Então vamos imaginar que por máximo eu atenderia 10, o máximo. Você atende 10, você não consegue atender 11, é impossível. Mas a superação é a melhor do mundo, é sempre assim que as pessoas fazem. Eu sou melhor naquilo que eu faço, não é verdade? Para você que está aí, é difícil, né? A gente delegar a posição que você sempre fez, porque você tem excelência. E o próximo? Como que o próximo é? Então a próxima etapa é uma ação tática. Você sai do operacional e mergulha no administrativo, no tático. Então aqui você começa a entender que o jogo é diferente. Você vai sacando que dentro de uma administração você pode ver onde está o ladrão de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo clássico que é o financeiro. Tem gente que faz, eu faço meu financeiro como? Quantas contas você deixa de não pagar? Quantos juros você paga de algo que você esqueceu de fazer? Então quando você de fato vai fazendo tudo e você é um polvo, né? Que no início você é mesmo, você vai dando valor para aquilo que de fato é a segunda camada, tática, né? Administrativa.
Esse é o ponto. Só que dentro do fluxo da pergunta aqui, ó, quando você passa mais tempo na estratégia? Então, que é o topo. O topo é a estratégia. A frase que eu gosto sempre é: em Deus eu acredito, no resto traga-me números. Todo dia eu falo isso, porque as pessoas que me conhecem e quando a gente faz reuniões, tem que ser embasado por números. Porque senão, pessoal, é sempre achologia. Você está sempre preso no acho. Ou então, pior, estão falando. Quantos falaram? O que de fato falou? Para onde a gente está indo? Tem que ser embasado por número, galera. Número é a fonte do resultado que é daquilo que você precisa. São indicadores. Por exemplo, eu ando de kart, né? Kart é o hobby que eu tenho. Eu preciso emagrecer, porque a minha categoria é de 100 quilos. E dentro de 100 quilos você tem lastro lá. Então, quanto você pesa fardado, que a gente fala, né? Com capacete, com macacão. Cara, eu bato 98. Então, os lastrinhos lá são com 5 quilos. Então, veja, 5 quilos eu corro com 103. Mas eu queria correr com 100. Então, Luciano, a sua métrica é emagrecer 3 quilos. Como é que faz para emagrecer? Veja, são indicadores poderosos. E não só, eu preciso emagrecer. Mas como é que você vai para emagrecer? Dentro do seu mês, quanto você consegue aumentar a sua fonte de força, né? de perder, o seu aeróbico, por exemplo. Então você começa a construir um fenômeno para ter uma boa métrica. Agora vamos trazer para a empresa, né? Que isso funciona para qualquer coisa. Análise de fenômeno, criação de processo. O novo processo vai performar o quê e para quê? Qual é o sentido disso, de quando você realmente quer? Eu dei o sentido do kart. Eu quero emagrecer 3 quilos para eu correr na minha categoria de maneira linear. Eu não quero correr com 3 quilos a mais. Então, emagreça 3 quilos. Você que está na estratégia, quantos clientes você quer? Você quer mais colaborador, menos colaborador? Você quer viajar? Você não quer viajar? Você quer um novo espaço? Você quer trocar cadeira? Você quer colocar uma mesa de bilhar? O que você quer fazer? Porque senão fica muito no acho. Nossa, eu vi o Google, achei tão legal. Achou o que legal lá? O que de verdade naquela cultura faria diferente para você nessa cultura que está aqui? Então veja que tem um campo diferente aí. Então, para a gente consolidar aqui, você tem que ficar na estratégia sempre. O estrategista nato cuida de pessoas e essas pessoas têm que tracionar o operacional da melhor maneira possível. Então, como que você tem alta performance? Quando você tem uma mente pensante na estratégia, fazendo com que o todo dê certo. Como é que se faz a jornada do cliente ideal para que ele de fato traga para você muita alegria, muita força? Esse é o campo de reflexão. Tem uma outra aqui também, ó. O único passo que você precisa seguir para tornar sua contabilidade digital. Nossa, o único passo, vou até beber água aqui. Olha, o único passo para você deixar a sua empresa digital, eu acho que eu já até falei aqui, né? O passo número 1, né? É você aceitar que a sua empresa é digital. Tem que aceitar mesmo. Não é para ter discussões dentro da empresa sobre aquilo que não importa mais. Então, eu vejo, você tem arquivo aí na sua empresa? Você com certeza paga um espaço que tem arquivo? Não, Luciano, eu não tenho mais arquivo. Você tem papel então? Se você não tem arquivo, ótimo, porque dentro dessa avaliação as pessoas foram tirando o papel mesmo, né? Não, imagine, que ano que você está, né, Luciano? Mas eu estou falando com o Brasil todo. Tem muita gente que fala assim, não, na minha empresa não tem papel zero. Papel zero mesmo? Você faz uma rescisão sem papel? Como é que funciona o lance que você faz um contrato? Você assina digital? Então, eu acho que o primeiro ponto é lá em cima, ter uma mudança radical. Quando eu falo lá em cima, é a cultura da empresa. Nós seremos uma empresa digital. Então, por que eu falo isso? Porque você vai pagar um preço muito alto, cara. Porque não é a sua empresa que vai ser digital porque você quer. Vou mudar isso.
A sua empresa vai ser digital porque você quer. Esse é o caminho, tá? Quando você quer, tudo acontece. Quando você quer, tudo vai dar certo. Esse é o ponto. Beleza. Só que vai dar certo com você sozinho? Eu já contei isso. Se você está no operacional e está sozinho, você tem um teto. Só que você está dentro de uma empresa, você está dentro de um time, você está dentro daquilo que você quer para o seu negócio. Então você vai ter que fluir com pessoas. Então, olha, o passo importante, quando você quer, a empresa tem que querer, o time tem que querer. E pasma, tem uma frase linda: o óbvio tem que ser dito todos os dias. Vou falar de novo. O óbvio tem que ser dito todos os dias. Por quê, Luciano? Porque o que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Parece bizarro, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. As pessoas acham que tudo é óbvio, mas não é. Então, pessoal, passo aí interessante: clareza no mundo digital. Porque se a pessoa hoje pega o papel, pega o extrato, digita, ela não entrega o que você quer? Ela entrega. Então por que você quer mudar? Por que de fato você quer ser digital? Se eu já entrego o meu trabalho, olha, eu vou entregar a sua ECD, eu vou fazer o imposto de renda que o cliente quer. Por que você quer mudar? Então veja, tenha um bom porquê. Mas você quer muito, agora o seu time também quer. Você colocou uma força violenta. E pessoal, é sério isso que eu estou falando. A força é violenta. Quando você fala na ação da mudança, eu quero a minha empresa digital. Não ache que vai ser fácil não, tá? Porque é complexo demais. Beleza, o terceiro ponto aqui, claro, é a tecnologia que de verdade você quer. Ó, me pediram um único passo, dando 4 para você seguir. O primeiro passo é aceite a transformação digital, tá? Mas dentro dela, estou te dando aqui 4 pilares fundamentais para que você coloque isso como força. Qual é a tecnologia agora que no mundo digital vai fazer de você uma força plena, bruta, que você realmente vai causar um bom impacto para o mundo, para você, para sua equipe? E o quarto e último pilar, claro, para o seu cliente. Como que o seu cliente te olha? Qual é a paixão alucinante que o seu cliente tem por você? Então, pessoal, veja, para você pagar o preço que você quer muito, para você emplacar a cultura, que é o que seus colaboradores devem sentir com você, para você escolher a tecnologia que traciona a cultura e conecta com o cliente, é o preço da transformação digital. Você quer uma empresa digital? Você quer uma empresa que de fato tenha agilidade e performance suficiente para que você se torne protagonista para com o seu cliente? Esse é o caminho para você entender. Então eu acho que o único passo, né? Escolha que o mundo mudou, escolha que você vai pagar um preço descomunal. Eu chamo de intensidade do querer. Não ache que as coisas são fáceis dentro da mudança. As pessoas adoram mudança, mas detesta mudar. Detesta mudar. Você que está me ouvindo tem dificuldade de sentar numa cadeira diferente da sua casa. Pega essa. Você não tem uma mesa aí, 4, 6, 8 lugares? Você senta no mesmo lugar sempre. Você não tem um sofá de 6, 2, 8 lugares? Você senta no mesmo canto sempre. As pessoas adoram mudança, detestam mudar. Então veja, se você não entender que a mudança é crucial para o seu negócio e o quão difícil é a mudança, você tem um problema muito forte. Então veja, pessoal, entenda que o mundo mudou, o mundo não vai parar de mudar. Saque que a gente está indo para uma nova civilização. Nós estamos indo para um novo jeito de pensar e principalmente a essência fica, o processo muda. A contabilidade, ela tem como sua essência, o jeito de fazer vai mudar. E todos os negócios, todos os jeitos de ver, a maneira de empreender, a maneira de liderar, a maneira de estar na operação vai mudar, está mudando. E o louco disso tudo? Por exemplo, para você fazer ISO, para você ter um selo de qualidade,
Se você gabaritou, tirou nota 10 em 2023, você sabia que quando eles voltam em 2024, você tem o mesmo processo, você é desclassificado? Ô louco, mas se eu tirei 10 é sinal que eu fluí muito bem. Não, é sinal que se você não mudar sempre, você está sempre fora do jogo. Pegou a visão, pessoal? Eu vou deixar aqui sempre para você que está me seguindo, me ajude a ajudar mais, compartilhando conteúdo, dando like. Vou ficando por aqui. A segunda-feira da transformação aqui, como eu disse no início, chega ao final. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a galera que está aqui. Não teve nenhuma pergunta hoje aqui no Insta. Tamo junto, pessoal. Obrigado por vocês que me ajudam sempre a ajudar mais. Tchau, gente.